Já se perguntou por que duas pessoas com a mesma idade podem ter aparências e disposições tão distintas? Uma delas, aos 70 anos, esbanja vitalidade, viaja e aproveita cada momento com os netos. Já a outra, na mesma idade, mal consegue se locomover e vive cercada de queixas sobre sua saúde. Hoje, vamos falar sobre algo que permanece oculto para a maioria das pessoas. Há mais de 1000 anos, o lendário médico Avicena revelou um segredo surpreendente. Ele compreendeu que a principal causa do envelhecimento precoce não reside na alimentação nem na genética. Ela está nas palavras que pronunciamos todos os dias. Neste vídeo, vamos revelar uma verdade profunda: como a sua própria fala pode se tornar um veneno silencioso para o seu corpo. Você vai descobrir quais frases jamais devem ser ditas, especialmente após os 70 anos. Garanto que essa informação vai transformar completamente a sua visão sobre saúde. E aproveite para deixar nos comentários: você já reparou como o seu estado de espírito influencia o seu bem-estar físico? Para entender a profundidade dessa sabedoria, vamos mergulhar um pouco na história. Ibn Sina, conhecido no Ocidente como Avicena, foi um dos médicos e filósofos mais brilhantes do Oriente Medieval. Embora tenha vivido há cerca de 1 milênio, seus tratados médicos foram a base do conhecimento na Europa por muitos séculos. Avicena não se limitava a tratar sintomas com ervas ou poções. Ele enxergava o ser humano como um todo indivisível, acreditando que a alma, a mente e o corpo estão intrinsecamente ligados. Em suas obras, ele demonstra claramente como emoções e palavras negativas podem desencadear doenças físicas reais. O que a ciência moderna chama hoje de psicossomática, Avicena já ensinava há muito tempo. Hoje, pesquisadores confirmam que nossas palavras moldam nossos pensamentos geram emoções, e essas emoções ativam processos hormonais em todo o organismo. Após os 70 anos, esse mecanismo se torna ainda mais sensível. Cada palavra destrutiva pode ser o gatilho que inicia um processo irreversível de declínio. Vamos agora analisar detalhadamente que palavras e expressões são essas. Vamos começar com a palavra que mais nos sabota por dentro. É uma palavra que você provavelmente ouve de pessoas da sua idade quase todos os dias. Estou falando da palavra velho e de todas as suas variações. É muito comum que, após os 70 anos, as pessoas comecem a se rotular dessa forma. Elas dizem: já estou velho demais para isso, ou meu tempo já passou. Mas o que realmente acontece por trás dessas frases que parecem inofensivas? Existe um mito em que milhões de pessoas acreditam. Muitos pensam que se chamar de velho é apenas um sinal de honestidade e maturidade. Mas o grande médico Avicena pensava de forma bem diferente, e a ciência moderna confirma sua sabedoria. Quando você diz a palavra velho, está dando uma ordem direta ao seu cérebro. Você está, conscientemente, ativando um processo de enfraquecimento no seu corpo. Imagine só: uma pessoa se olha no espelho pela manhã, nota novas rugas e diz em voz alta: nossa, como eu envelheci. Nesse exato momento, o sistema nervoso envia sinais de alerta para todos os órgãos. O cérebro entende que a fase ativa da vida terminou. O metabolismo desacelera, o tônus muscular diminui e a imunidade cai. O organismo sempre escuta o seu dono. Se você afirma com convicção que está velho, seu corpo entende que é hora de murchar. Avicena ensinava que a idade não é um número, mas sim um estado de espírito. Por isso, elimine essa palavra do seu vocabulário de uma vez por todas. Vamos agora para a segunda frase perigosa, aquela que age como um veneno silencioso. Para mim, já é tarde demais. É impressionante como muitas pessoas deixam de viver novas experiências por causa dessas palavras. Elas deixam de aprender a usar um novo celular, recusam um passeio na natureza ou evitam fazer novas amizades,
Tudo isso escondido atrás de uma desculpa conveniente. Não tenho mais idade para mudar nada. Aqui reside um mito destrutivo. Existe uma ideia de que, após os 70 anos, a pessoa deve apenas descansar e ficar na poltrona, como se o tempo de ser ativo tivesse partido para sempre. Mas vamos derrubar esse erro agora mesmo. Quando você diz que é tarde, você fecha as portas para si mesmo. Você priva o seu cérebro de novos estímulos. E o cérebro é como um músculo. Se não for exercitado, ele enfraquece e atrofia. Veja o exemplo de quem começa a estudar idiomas ou a mexer no computador aos 80 anos. O brilho nos olhos dessas pessoas é vivo e a mente continua afiada. Ao se bloquear com o "é tarde demais", você interrompe o fluxo de energia no seu corpo. Segundo os ensinamentos de Avicena, a interrupção da energia gera estagnação nos órgãos, e a estagnação é o caminho para a doença. A vida continua até o último suspiro. Nunca é tarde para descobrir algo novo, saborear um prato diferente ou sorrir para um desconhecido. Substitua essa frase mortal por outra. Diga a si mesmo: finalmente, eu tenho tempo para fazer isso. Sinta como o seu humor e a sua disposição se transformam apenas com essa mudança de atitude. Vamos agora para a nossa terceira armadilha verbal. Ela costuma vir disfarçada de nostalgia, com aquele tom de saudade mansa. É a famosa frase: "No meu tempo, as coisas eram muito melhores." À primeira vista, parece inofensivo relembrar a juventude, não é? Mas existe uma linha muito tênue e perigosa aqui. Uma coisa é contar uma história alegre aos netos sobre o passado. Outra, bem diferente, é desvalorizar sistematicamente o presente. É comum vermos pessoas que, após os 70 anos, mergulham em uma insatisfação crônica com o agora. Criticam a juventude, a comida atual e os novos costumes. Existe até um mito de que ser rabugento é algo natural da idade, ou que reclamar ajuda a desabafar e aliviar o estresse. Mas a verdade é que esse hábito é um convite à depressão e a problemas cardíacos. Quando alguém repete que o passado era melhor, está, na verdade, se recusando a viver o presente. É como enviar um sinal ao mundo dizendo: "Não gosto mais daqui, quero voltar." Só que não há caminho de volta. O resultado é um conflito interno severo, onde o corpo sente essa rejeição à realidade. Um exemplo claro disso é aquela pessoa que passa horas sentada em um banco, irritada com quem passa na rua. Essa amargura eleva a pressão arterial e desgasta as artérias. O sábio Avicena já ensinava que a alegria pelo momento presente é o melhor remédio para o coração. Portanto, aceite o mundo como ele se apresenta hoje. Cada época tem seus desafios e suas belezas. Pare de comparar o ontem com o hoje. Em vez disso, encontre um motivo para ser feliz agora, neste exato momento. Diga a si mesmo: "Hoje é um dia maravilhoso e eu me sinto grato por vivê-lo." A próxima crença perigosa ataca diretamente o coração da nossa vitalidade. Refiro-me à frase: "Estou tão cansado desta vida." Estas palavras são um verdadeiro desastre para a sua saúde. Normalmente, são ditas em momentos de profundo desespero, solidão ou dor física. É verdade que, após os 70 anos, o caminho pode tornar-se mais difícil, com o peso das doenças e das perdas. No entanto, pronunciar estas palavras em voz alta deve ser terminantemente proibido. Existe o mito de que, ao queixar-se desta forma, a pessoa sentirá um alívio, como se estivesse apenas a deitar cá para fora. Mas o efeito é precisamente o oposto. A frase "estou cansado de viver" é interpretada pelo subconsciente como uma ordem de autodestruição. É, literalmente, um programa para um fim lento e silencioso. O organismo começa a desligar as suas funções de defesa. Afinal, para que combater uma infecção ou regenerar células se o próprio dono já desistiu? Um exemplo claro
É a rapidez com que definham as pessoas que perdem o sentido da existência. Podem estar fisicamente estáveis, mas entregam-se à cama e recusam-se a levantar. O corpo simplesmente obedece às palavras. Na medicina oriental, acredita-se que tais afirmações bloqueiam o fluxo da energia vital. Se sente sobrecarregado ou exausto, mude a forma como se expressa. Diga antes: hoje sinto-me cansado, preciso de descansar e recuperar as minhas forças. Percebe a diferença? Aqui está a falar de um cansaço momentâneo, e não de um cansaço da própria vida. A vida é uma dádiva preciosa, e negligenciá-la é perigoso em qualquer idade. Guarde sempre consigo a esperança de um novo e bom amanhecer. A quinta parte da nossa pesquisa foca em como discutimos a nossa própria saúde. A frase mais perigosa que existe é: eu sou uma pessoa completamente doente. E suas variações: tudo em mim dói, ou estou caindo aos pedaços. Muitos idosos, por exemplo, adoram comparar diagnósticos em filas de consultórios ou por telefone. Existe um mito de que detalhar cada dor ajuda a encontrar apoio. As pessoas acham que, ao listar cada sintoma, o peso no peito diminui. Mas Avicena, o lendário médico, proibia terminantemente seus pacientes de falarem sobre doenças o tempo todo. Ele compreendia a lei da concentração. Tudo aquilo em que focamos se expande. Quando você repete "estou doente", você reforça essa condição a nível celular. Imagine alguém com uma dor leve no joelho. Essa pessoa liga para 5 amigos e descreve o incômodo de forma dramática. Ao final da quinta ligação, a dor se tornou insuportável. O cérebro amplifica os sinais de dor porque você mesmo comandou isso através das suas palavras. Você criou um foco de doença na sua mente. Em vez de se prender às enfermidades, fale sobre o seu processo de melhora. Use frases como: estou investindo na minha saúde, ou meu corpo está em fase de recuperação. Pare de se identificar com os seus diagnósticos. Você não é o seu prontuário médico. Você é um ser vivo, e o seu corpo busca naturalmente o equilíbrio e a cura. A sexta frase destrutiva tem apenas uma palavra: impossível. Depois dos 70 anos, essa palavra surge com uma frequência assustadora. É impossível curar estas articulações. É impossível encontrar um bom médico. É impossível ser feliz com uma aposentadoria tão baixa. As pessoas acabam construindo muros invisíveis ao redor de si mesmas com esses impossíveis. O grande mito aqui é que muitos aceitam uma experiência negativa como se fosse uma verdade absoluta. Eles falham uma vez e passam a acreditar que todos os caminhos se fecharam para sempre. Mas usar a palavra impossível é, na verdade, uma forma de preguiça mental. É como se você estivesse abrindo mão de qualquer responsabilidade sobre a sua própria vida. Afinal, para que se esforçar, lutar ou fazer exercícios, se, supostamente, nada pode ser mudado? Lembre-se do exemplo inspirador de pessoas que se recuperaram de AVCs gravíssimos. Os médicos diziam que elas nunca mais voltariam a andar, mas elas se recusavam a aceitar essa palavra. Elas acreditaram na própria força, fizeram exercícios mesmo sentindo dor, e por fim, voltaram a ficar de pé. Avicena já dizia que a natureza humana esconde reservas de energia colossais. Esses recursos ficam adormecidos até que surja uma necessidade extrema. A palavra impossível age como uma placa de concreto que impede essa força interior de emergir. Risque essa palavra do seu vocabulário. Substitua-a pela pergunta: como eu posso melhorar isso? Ao fazer uma pergunta, você coloca o seu cérebro para trabalhar. Você o força a buscar soluções em vez de simplesmente se entregar. E as respostas certamente virão, desde que você esteja aberto para elas. Vamos agora ao sétimo sabotador da saúde: o hábito de fofocar e julgar os outros constantemente. Sabe aquelas frases típicas como: essa gente não tem vergonha,
meus vizinhos são terríveis, ou o governo só sabe roubar. Pode até parecer que isso não afeta o seu corpo, mas esse é um grande erro. O julgamento é um veneno de efeito retardado. Existe um mito de que, ao criticar alguém, nos tornamos superiores ou justiceiros. Mas a realidade é que, cada vez que você lança palavras amargas, seu corpo entra em um estado de estresse severo, liberando cortisol, o hormônio da ansiedade. Pense, por exemplo, em alguém que assiste ao telejornal e começa a gritar com a TV. O rosto fica vermelho, o coração dispara e a respiração fica pesada. Essa pessoa está, literalmente, intoxicando o próprio sangue com hormônios do estresse por causa de pessoas que ela nem sequer conhece pessoalmente. O sábio Avicena já compreendia profundamente a ligação entre a pureza dos pensamentos e a saúde do corpo. Ele dizia que a raiva consome o ser humano por dentro, como se fosse fogo. Ao viver julgando os outros, você está prejudicando o seu próprio fígado e o seu coração. Deixe que os outros cuidem de suas vidas e de seus erros. Concentre-se na sua própria harmonia. Se você não tem nada de bom para dizer sobre alguém ou alguma situação, prefira o silêncio. Guarde a sua energia para construir, não para destruir. Pratique a benevolência, mesmo que pareça difícil no início. O mundo ao seu redor começará a responder da mesma forma. A oitava categoria de palavras perigosas está ligada ao sentimento de inutilidade. A frase, "ninguém precisa de mim", é uma das sentenças mais cruéis que alguém pode ditar para si mesmo. É comum ouvirmos isto após a reforma, ou quando os filhos saem de casa e seguem as suas vidas. Vivemos sob o mito de que o valor de um ser humano se mede apenas pela sua utilidade para os outros. A ideia de que, se não trabalhamos ou não sustentamos uma família, perdemos a nossa razão de existir. Isso é uma mentira profunda e dolorosa. Ao dizer que ninguém precisa de si, está a desvalorizar a própria essência da sua vida. Esquece-se da pessoa mais importante, daquela para quem você é vital, você mesmo. Pense em quem dedicou a vida inteira a cuidar dos filhos e, de repente, vê-se num apartamento vazio. Essa pessoa começa a definhar, simplesmente porque não aprendeu a viver para si. Surgem falhas de memória, surge a apatia. Os antigos sábios ensinavam que cada fase da vida tem o seu propósito único. Depois dos 70, o tempo é de contemplação, de crescimento espiritual e de partilha de sabedoria. Mas, para transmitir sabedoria, é preciso primeiro encontrar paz interior. Você faz falta a este mundo pelo simples facto de ter nascido. O seu sorriso, a sua experiência e a sua presença serena podem ser o porto de abrigo de alguém ao seu lado. Pare de sentir pena de si próprio. Comece a dizer: "Eu sou importante para mim e valorizo cada um dos meus dias." Use este tempo para se dedicar ao que sempre quis fazer, mas para o qual nunca teve oportunidade. O nono hábito mental destrutivo está escondido nas mágoas antigas. Refiro-me a pensamentos como: "nunca vou perdoar o que ele me fez", ou aquela mania de reviver conflitos do passado continuamente. A falta de perdão é um fardo pesado que você escolhe carregar no pescoço por anos a fio. Muitos acreditam no mito de que não perdoar é uma forma de punir o outro. Pensam que a sua raiva, de alguma forma, prejudica quem cometeu a injustiça. Mas a verdade nua e crua é que essa pessoa pode estar vivendo feliz e sequer lembrar que você existe. Enquanto isso, é você quem destrói a própria saúde cada vez que alimenta esse sentimento. Um exemplo clássico da psicossomática. O rancor crônico quase sempre leva à formação de pedras nos rins e na vesícula, além de abrir portas para doenças graves e tumores. O seu corpo, literalmente, cristaliza a raiva que não foi externalizada. Avicena comparava a mágoa acumulada a uma ferida aberta que o paciente não deixa cicatrizar. Toda vez que você recorda a ofensa, é como se arrancasse a proteção da ferida.
O perdão não é para quem te feriu. O perdão é vital para você, para liberar espaço para uma energia limpa. Dizer, eu perdoo e deixo ir, é o maior ato de amor que você pode manifestar pelo seu próprio organismo. Deixe de ser refém do passado. Livre-se desse peso. Proíba-se de cultivar o rancor. Permita que sua alma respire livremente em uma fase da vida onde a paz vale muito mais do que qualquer ressentimento. A 10ª frase, e talvez a mais carregada de sombras, é aquela que antecipa o fim. Expressões como, já não me resta muito tempo, estou com um pé na cova, ou, minha hora está chegando. Muitos repetem isso constantemente, às vezes até com um humor ácido. Existe um mito de que falar assim ajuda a encarar o inevitável com filosofia. Mas na realidade biológica, isso funciona como um comando de autodestruição. Você está enviando uma mensagem direta para as suas células interromperem os processos de renovação. Afinal, por que o organismo gastaria energia renovando o sangue ou cicatrizando tecidos se o dono da casa já decidiu partir? Vemos exemplos claros disso em hospitais. Diante de um mesmo diagnóstico, o paciente que faz planos para o próximo ano é quem consegue dar a volta por cima. Já aquele que só fala na própria partida, apaga-se rapidamente. O antigo médico Avicena jamais permitia que seus pacientes mencionassem a morte em sua presença. Ele acreditava que as palavras possuem uma vibração poderosa, capaz de atrair os acontecimentos. Entenda uma coisa. Quando você brinca com o seu fim, seu corpo não entende o sarcasmo. Ele interpreta como uma ordem direta para parar de lutar. É hora de mudar o disco. Comece a falar sobre o futuro. Que sejam planos pequenos. Cuidar de uma nova flor na janela. Terminar um trabalho manual. Ver a chegada da próxima estação. Planeje a vida, e não o fim dela. Diga em voz alta, eu ainda tenho muitos dias de luz pela frente. O 11º erro é se fechar para o novo e parar de evoluir. Frases como, não quero novidades, não preciso disso, ou, deixem a tecnologia para os jovens, são sinais claros de rigidez mental. Muita gente ainda acredita no mito de que o cérebro perde a capacidade de aprender com o passar dos anos. Aceitamos como normal um idoso ter dificuldade com um controle remoto ou um caixa eletrônico, mas a neurociência prova o contrário. Novas conexões neurais podem ser criadas em qualquer fase da vida, desde que o cérebro receba o estímulo certo. Quando você diz, não quero aprender, está, na verdade, acelerando o processo de declínio cognitivo. A lógica é simples. Se você parar de caminhar, suas pernas atrofiam. Com o cérebro, acontece exatamente o mesmo. Ao se recusar a entender como um celular funciona, por exemplo, você se isola do mundo. Avicena já dizia que a ignorância é uma doença da mente e nos incentivava a buscar conhecimento até o último suspiro. Resistir às mudanças gera um estresse enorme no sistema nervoso, fazendo você sentir medo de um mundo que se transforma ao seu redor. Em vez de se esconder em um casulo, diga a si mesmo, isso é interessante, vou tentar entender como funciona. Mesmo que você não consiga de primeira, o simples esforço de aprender faz o sangue circular com mais intensidade nas células cerebrais. Essa é a melhor prevenção contra o Alzheimer. A curiosidade é o que mantém o espírito jovem. Não a destrua com as suas próprias palavras. O 12º sabotador da nossa saúde são as palavras de total impotência, como a frase, estou completamente sem forças. É claro que a disposição aos 70 anos não é a mesma de quando tínhamos 20. Isso é um fato natural. No entanto, aqui nos deparamos com um mito perigoso. A ideia de que, ao demonstrar fraqueza, as pessoas ao redor vão nos dar mais atenção e cuidado. Na prática, essas palavras funcionam como um feitiço negativo que drena até os últimos vestígios de vitalidade. Quando você diz, não tenho forças,
Seu subconsciente aceita isso como uma verdade absoluta e envia um comando para que seus músculos relaxem ainda mais, desligando o corpo. Imagine, por exemplo, alguém que precisa ir à padaria. Se, antes de sair, essa pessoa disser a si mesma que está exausta, ela se sentirá cansada antes mesmo de passar pela porta. Mas se disser, vou caminhar sem pressa e respirar um pouco de ar puro, ela percorrerá o trajeto com facilidade. Práticas milenares, nas quais se baseava o médico Avicena, afirmam que a energia segue a nossa atenção. Ao focar no cansaço, você apenas o multiplica. O segredo é aprender a gerenciar seus recursos com sabedoria, em vez de reclamar da falta deles. Substitua essa frase negativa. Diga, hoje farei tudo no meu próprio ritmo. Ou então, vou poupar minhas energias para o que realmente importa. Você não está sem forças. Você apenas entrou no modo de economia de energia. Respeite o seu corpo e não o programe para a fraqueza. Lembre-se, você tem energia sim. Basta usá-la com inteligência e focar naquilo que lhe traz bem-estar. A 13ª armadilha mental e verbal é o papel de vítima. Sabe aquelas frases do tipo, por que esse castigo logo comigo? Ou, por que a vida é tão injusta? Geralmente, esse desabafo surge quando a saúde fraqueja ou surgem dificuldades financeiras. Existe um mito de que o universo ou Deus nos punem por erros passados através das doenças. Com isso, muita gente começa a revirar o passado, tentando encontrar o motivo dessa punição. O problema é que essa abordagem drena toda a sua força de vontade. Ao perguntar, por que eu? Você se coloca na posição de uma vítima impotente e, inconscientemente, para de buscar uma saída. Veja a diferença de atitude entre duas pessoas diante de um mesmo diagnóstico. Uma se entrega ao choro, questionando os céus por tal injustiça. Ela desiste rápido. A outra se pergunta, o que eu preciso mudar na minha vida agora? E a partir daí, começa a se alimentar melhor e a se exercitar. O sábio Avicena já dizia aos seus pacientes que a doença não é um castigo, mas um sinal de que o equilíbrio interno foi quebrado. O seu corpo não está te punindo, ele está apenas pedindo socorro. Portanto, pare de procurar culpados para os seus males. Delete palavras como castigo ou injustiça do destino do seu vocabulário. Substitua-as por pensamentos construtivos. Diga para si mesmo, isso é um desafio e eu vou encontrar uma forma de superá-lo. Essa mudança de postura, de vítima para autor da própria vida, opera verdadeiros milagres de cura, mesmo quando a medicina tradicional já não vê mais saída. O 14º capítulo trata da desvalorização da nossa trajetória de vida. É comum ouvirmos pessoas mais velhas dizerem frases dolorosas como minha vida foi um desperdício ou eu não conquistei nada. Esse sentimento surge quando começamos a nos comparar com vizinhos aparentemente bem-sucedidos ou com o que vemos na televisão. Existe um mito de que o sucesso se mede apenas por dinheiro ou cargos de prestígio. Se alguém passou a vida trabalhando como um simples professor ou engenheiro, pode sentir na velhice que não foi ninguém. Mas isso é um erro profundo. Ao dizer frases assim, você fere gravemente o seu bem-estar emocional e apaga o sentido de décadas de existência. Imagine este exemplo. Um homem criou 3 filhos maravilhosos, construiu um lar e cuidou de um jardim. No entanto, ele se sente um fracassado apenas por não ter sido o diretor de uma grande empresa. Essa autocrítica constante acaba adoecendo o próprio coração. Como dizia Avicena, a paz de espírito é impossível sem a gratidão pelo caminho percorrido. Cada vida é única e preciosa. Você superou tempos difíceis, você amou, chorou e também sorriu. Isso, por si só, já é uma conquista enorme. Nunca desvalorize a sua história. Não se permita dizer que sua vida passou em vão. Substitua esse pensamento destrutivo pelo reconhecimento do seu valor. Diga em voz alta,
Eu vivi uma vida longa e desafiadora, mas muito importante. Minha experiência não tem preço. Tenha orgulho de quem você é. A 15ª construção verbal perigosa é o medo constante do amanhã. São frases como: tenho medo do futuro, não sei o que será de nós, ou está difícil viver. O medo é uma das emoções mais destrutivas que existem. Muitos acreditam no mito de que a ansiedade ajuda a nos preparar para o que vem pela frente. Por isso, as pessoas consomem notícias alarmantes e discutem crises hipotéticas, achando que isso lhes traz algum controle. Na realidade, a preocupação excessiva não evita os problemas de amanhã. Ela apenas rouba a paz do dia de hoje. Quando você verbaliza seus medos o tempo todo, seu sistema nervoso opera no limite. A insônia é um reflexo claro disso. Você se deita, mas o cérebro não para, revivendo os piores cenários possíveis. O resultado é um despertar exausto e picos de pressão arterial. Esse fluxo constante de adrenalina acaba desgastando seus vasos sanguíneos. O filósofo e médico Avicena já alertava em seus tratados que o medo esfria o corpo e enfraquece as nossas defesas naturais. Temer o futuro é um desperdício de energia, pois ele ainda não aconteceu. Você está sacrificando sua saúde real por problemas imaginários. Pare de dar voz aos seus temores. Pare de alimentar o pânico. Em vez de dizer, estou com medo, experimente dizer, eu saberei lidar com os desafios quando eles chegarem. Mas agora, tudo está bem. Traga sua atenção de volta para o presente. Olhe ao seu redor. Você tem um teto, tem o que comer, e neste exato momento, você está em segurança. Proteja sua mente para proteger seu corpo. O 16º erro é a rejeição agressiva de ajuda. São frases como, eu faço tudo sozinho, não me incomodem, ou, não preciso da sua piedade. Muitas vezes, esse comportamento nasce de um falso orgulho. Para muitos idosos, é difícil admitir que precisam de apoio, pois existe o mito de que aceitar ajuda é um sinal de fraqueza ou dependência. Muitos temem se tornar um fardo para os filhos e acabam afastando o cuidado deles com palavras duras. Mas o resultado disso costuma ser triste. Quando você diz, não preciso de ninguém, está construindo um muro de solidão ao seu redor. Um exemplo claro é o de uma senhora que, mesmo com dores nas articulações, recusa a ajuda do filho para limpar a casa. Ela se sacrifica carregando baldes pesados e acaba sofrendo um problema cardíaco. Tudo poderia ser diferente se ela tivesse apenas aceitado aquele gesto com gratidão. Avicena já ensinava que o ser humano é um ser social e que a ajuda mútua é natural da nossa essência. Saber aceitar o apoio de alguém com dignidade é uma demonstração de força interior e não de fraqueza. Ao repelir quem você ama de forma ríspida, você magoa essas pessoas e gera uma tensão desnecessária na família. Troque o "eu me viro sozinho" por palavras de gratidão. Experimente dizer, obrigado, sua ajuda será muito bem-vinda. Permita que seus filhos expressem o amor que sentem por você. Divida suas dificuldades e você verá como o fardo se torna mais leve e o ar mais fácil de respirar. O orgulho destrói, mas a gratidão cura. O 17º ponto da nossa reflexão trata do peso dos arrependimentos e das oportunidades perdidas. Muita gente vive presa ao famoso "e se eu tivesse agido diferente?". São horas e horas pensando que deveriam ter escolhido outra carreira, casado com outra pessoa ou mudado para outra cidade. Existe um mito de que reviver erros passados nos torna mais sábios, mas na maturidade, essa ruminação constante vira apenas um processo de autotortura. É como tentar serrar o que já virou serragem. Ao alimentar esses pensamentos, você desperdiça uma energia mental preciosa com o vazio. Um exemplo claro disso é a pessoa que não consegue enxergar a beleza da sua família atual, porque ainda vive presa a uma paixão da juventude que não floresceu.
Isso gera uma melancolia crônica. Avicena, assim como tantos outros sábios do Oriente, ensinava que devemos aceitar o destino sem amargura. Tudo o que aconteceu foi, na verdade, o único caminho possível para o seu desenvolvimento naquele momento. Você não tinha a experiência nem o conhecimento que tem hoje. Por isso, pare de se punir com o "e se". Tire essa expressão da sua cabeça. Diga a si mesmo: eu fiz a melhor escolha que podia naquele momento e não me arrependo de nada. Abrace a sua história por inteiro, com todos os seus erros e vitórias. Somente a aceitação plena do passado é capaz de trazer a paz de espírito e a saúde que o seu corpo precisa para viver bem por muitos e muitos anos. O 18º destruidor da saúde são as palavras que desvalorizam a medicina e o processo de cura. É muito comum ouvirmos frases como: médicos não sabem de nada, remédio é puro veneno, ou hospital só serve para piorar a situação. É claro que a medicina tem suas falhas, mas a negação total é um caminho perigoso. Existe um mito de que, pela experiência de vida, sabemos mais do que qualquer especialista. Ao se automedicar ou recusar ajuda profissional, muitas pessoas usam essas críticas como desculpa. Só que, ao dizer que médicos não ajudam, você anula o poderoso efeito placebo. Você dá uma ordem ao seu cérebro de que qualquer tratamento será inútil. Pense no seguinte exemplo. Um paciente toma um remédio para pressão, mas repete o tempo todo que ele não funciona. O resultado é que o corpo acaba absorvendo menos o medicamento, pois o bloqueio psicossomático atrapalha os processos químicos do organismo. O grande sábio e médico Avicena já dizia que metade da cura está na confiança que o paciente deposita no médico e na sua própria recuperação. Sem essa fé, nem o melhor tratamento do mundo terá força. Por isso, pare de criticar a medicina. Se você não gosta de um profissional, simplesmente procure outro. Mude o seu discurso para algo positivo. Diga: vou encontrar a melhor forma de ajudar o meu corpo. Ou, meu tratamento me traz alívio e bem-estar. Lembre-se, a sua confiança é a chave mestre para a sua saúde. O 19º ponto trata do hábito de rotular a própria mente. Sabe aquelas frases comuns? Minha memória já não é mais a mesma. Ou, meu cérebro não funciona como antes. É muito frequente que pessoas mais velhas usem a idade para justificar qualquer esquecimento. Se esquecem as chaves, culpam a velhice. Se não lembram o nome de um ator, dizem que o cérebro está atrofiando. Existe um mito de que o declínio da memória após os 70 anos é algo inevitável, algo que devemos apenas aceitar. No entanto, a ciência moderna já provou que a neuroplasticidade se mantém ativa até uma idade muito avançada. O problema é que, ao dizer "tenho uma memória ruim", você está dando uma ordem direta ao seu cérebro para que ele não se esforce. Afinal, por que ele trabalharia se o dono já desistiu? Isso gera um ciclo perigoso. Quem reclama constantemente da memória acaba parando de tentar, deixa de ler, de aprender coisas novas e, como consequência, a mente realmente enfraquece. Já na antiguidade, Avicena recomendava aos seus pacientes que exercitassem a mente constantemente com lógica e filosofia. Por isso, nunca critique sua inteligência em voz alta. Em vez de dizer "eu esqueci", prefira dizer "estou tentando lembrar", já vai vir à mente. Dê esse tempo ao seu processo cognitivo. Trate seu intelecto com respeito. Use afirmações positivas como "minha mente é lúcida e minha memória é forte". Valorize cada pequena lembrança. O seu cérebro vai retribuir esse cuidado, mantendo-se saudável e funcional por muito mais tempo. E, finalmente, o 20º e último ponto. Este aborda a falta de gratidão. A mentalidade mais tóxica que existe é a de que toda a gente me deve tudo.
A ideia de que o Estado deve uma reforma alta, de que os filhos têm a obrigação de ligar a toda a hora, ou de que todos no autocarro são obrigados a ceder o lugar. Esperar que o mundo lhe deva algo apenas pela sua idade leva a uma profunda desilusão. O mito aqui é acreditar que a velhice, por si só, é um mérito que exige adoração incondicional. Mas o respeito deve ser conquistado através de um comportamento sábio e bondoso, e não exigido através de conflitos. Quando vive com a atitude de que o mundo me deve, entra num estado de ressentimento constante, porque a realidade nunca corresponde a essas expectativas exageradas. Por exemplo, um idoso que se irrita porque os filhos o visitaram apenas por um dia, em vez de 2. Em vez de celebrar o encontro, estraga o momento para si e para os outros com recriminações. Esta amargura faz subir instantaneamente a tensão arterial e prejudica a digestão. Avicena considerava a gratidão a virtude suprema, aquela que cura a alma. Substitua a frase "vocês devem-me" pela palavra "obrigado". Aprenda a ser grato por cada pequeno detalhe, pelo sol que brilha, pelo facto de conseguir caminhar, por um telefonema de um neto. A gratidão sincera estimula a produção de hormonas da felicidade no cérebro, a dopamina e a serotonina. É o melhor remédio natural que existe. Diga obrigado à vida, e a vida cuidará de si de forma muito mais generosa. Agora chegamos ao ponto principal. Você acaba de descobrir o segredo impressionante do grande Avicena. Entenda uma coisa. As palavras que você pronuncia não são apenas sons vazios. Elas são gatilhos físicos poderosíssimos. Sempre que você diz, estou velho, não tenho forças, ou é tarde demais para mim, você está, literalmente, apertando o botão de envelhecimento acelerado do seu organismo. Surpreendente, não é? O que parecia ser apenas uma reclamação comum do dia a dia é, na verdade, um programa de autodestruição. A importância dessa descoberta é inestimável. Ao ter consciência disso, você assume um poder incrível sobre a sua própria saúde. Você pode interromper o processo de desgaste agora mesmo, simplesmente mudando o seu vocabulário. Troque as palavras que remetem à doença por palavras de saúde. Substitua a mágoa pela gratidão. Troque o medo pelo entusiasmo pela vida. Comece a falar de si mesmo de forma positiva, honrando o seu corpo e a sua história. Para encerrar, guarde este pensamento. A sua idade não é uma sentença. A sua fala pode ser o seu melhor remédio ou o seu pior carrasco. Escolha suas palavras com sabedoria. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se este conteúdo foi útil para você, não esqueça de se inscrever no canal para conhecer mais segredos de longevidade. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com os amigos. Agora, me conte aqui nos comentários. Qual dessas expressões negativas você mais percebe no seu dia a dia ou entre seus conhecidos? Vou adorar ler o seu relato e conversar com você.